Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no vídeo de hoje a gente vai para mais um React. E esse React será sobre estatística, né? Previsão de falha em rolamento com estatística. É interessante isso, né? Como a gente acha que a matemática transforma a realidade e não, às vezes, se encaixa na realidade, né? Então, a nossa matemática ela se encaixa na realidade e o nosso erro ele é ponderado pelas tolerâncias. Então, todo mundo que estudou metrologia sabe que não existe medida exata. Existe uma medida nominal e um grau de tolerância de erro, né? Então, o erro ele está sempre presente no dimensionamento. O erro está sempre presente na fabricação, o erro está sempre presente em tudo, né? E justamente o erro está sempre presente em tudo porque a gente não tem total controle sobre tudo, né? E existe uma coisa que aconteceu comigo e aconteceu com muita gente, né, que começou a estudar estatística, que eu comecei a estudar estatística a sério mesmo, né, uns 2, 3 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Voltei, parei. E principalmente estatística preditiva, que no livro do... Como é que é o nome do livro? Bom, não vem ao caso. Eu nunca me lembro o nome dos livros mesmo. Daqui a pouquinho vem e eu comento aqui. Que a estatística preditiva ela é utilizada dentro de vários setores, né? Setor de comércio, de venda, mercados utilizam estatística preditiva há muitos anos. Quando eu falo muitos anos, estou falando há mais de 40 anos, né? Então, no livro O Poder do Hábito, vocês vão ver caso de estatística preditiva ali, né? Quando ele fala a respeito do fornecimento de cupons de desconto para pessoas com base nas compras que elas faziam no mercado, né? Então, o mercado mesmo de produtos, né? E a pessoa comprava e o momento ela deixava de comprar alguma coisa e esses estatísticos, né, pegavam esses dados de compra daquela pessoa, né, cadastra seu CPF, né, cria um perfil de compra da pessoa. E se ela não viesse em tanto tempo, tu mandava um cupom para ela. E lá no determinado momento, né, existiam, através de uma análise de regressão, né, eles conseguiriam ver que pelas coisas que a pessoa estava comprando, existia uma probabilidade muito grande daquela pessoa estar grávida, ou alguém na família dela estar grávida. E aí, né, o mercado começou a mandar cupons, né, de desconto para carrinho de bebê e etc. E papapá. Dentro de uma ótica de que, ou de uma perspectiva de que, quanto antes tu entrar num mercado, mais você consegue faturar sobre aquele mercado. Então, o mercado de recém-nascido, né, é bilionário. Então, se conseguisse, né, que a pessoa comprasse as coisas ali na tua loja, né, comprasse as roupinhas, tudo, né, tudo pro bebê antes do bebê nascer. Quanto mais cedo tu trazesse aquele cliente para dentro da tua loja, mais você faturava, né? E aí o pai dessa menina, né, foi lá reclamar com a loja dizendo que, olha, estão mandando minha filha não tá grávida, estão mandando cupom, né, de coisas para bebê para minha filha. Mas como assim? O que está acontecendo? E aí o gerente pediu desculpa, etc, né? E aí o cara foi para casa. Depois de 3 meses ele mandou um e-mail pedindo desculpa, porque realmente a filha dele estava grávida mesmo. Então a estatística preditiva conseguiu identificar que a filha do cara estava grávida antes mesmo dele, que é o pai, e a filha morava com ele. Bom, bacana, legal, realmente. Então, como isso funciona? Precisaria da gente conversar aqui por
algumas horas. Não temos todo esse tempo, e você também não tem toda essa atenção, você também não tem todo esse tempo. Eu vou falar da estatística preditiva dentro da manutenção de falhas, né? Só dei essa contextualização para vocês verem que a estatística preditiva é uma coisa que, de certa forma, o ChatGPT também, né, utiliza de predição, né? Porque ele não está realmente inteligendo o que tu está falando, ele monta as palavras, as frases, baseada na maior probabilidade, né? Então, estatística é uma forma de identificar as probabilidades. Bom, mas qual é o React de hoje? O React de hoje é o seguinte, ó. Existe uma irracionalidade numérica e uma ilusão estatística, a meu ver, né? E esse post aqui do nosso amigo, que obviamente não falo quem é, como eu não falo quem é nenhuma pessoa, né? Eu digo quem é, né? Eu só trago o post. Ele traz, né, a estatística das falhas. Então, estatística das falhas, realmente, existe a estatística das falhas. Eu tenho 2 aulas dentro do meu curso, né, de gestão de manutenção, IPC, que fala da análise de falha estatística, uma análise quantitativa que a gente chama, né? Que tu tem um perfil de falha. Eu já falei aqui, né, várias vezes. Tem outros vídeos sobre isso. Então, vou ler aqui para vocês, né, e tentar captar aqui qual é o problema disso aqui, né? Outro fator essencial, começando, é a análise estatística de falhas. A distribuição de Weibull ajuda a prever padrões de falha. Se um rolamento tem beta menor que 1, acho que é beta, né? Há desgaste progressivo, justificando a substituição antes da falha. Se beta maior que 1, se beta menor que 1, pode haver defeito de fabricação ou instalação, exigindo ajuste nas estratégias. Isso aqui, obviamente, é um post feito com o ChatGPT. A digitalização também transforma essa gestão. Sensores IoT monitoram equipamentos em tempo real, acionando ações preditivas antes da falha ocorrer. Machine Learning analisa padrões históricos e sugere reposição. Sensores que detectam vibração anormal podem disparar alertas para que peças críticas sejam solicitadas antes que a falha ocorra. Isso reduz estoque excessivo sem comprometer a operação. Bom, vamos por partes aqui, né? Porque o troço aqui tem muita coisa. O troço tem 3 parágrafos e tem muita coisa. Vamos lá. Análise estatística de falhas. A distribuição de Weibull, bom, a gente já falou isso, né? Padrão, curvas, né, de falha. Então aqui quando a gente tem a curva maior que 1, a taxa de falha maior que 1, a gente tem desgaste progressivo que está aumentando. Se a gente tem menor que 1, a gente tem mortalidade infantil, né? Isso aqui a gente já falou aqui no canal várias vezes, pode ver aí nos nossos vídeos. Só que tem um problema. Um rolamento não pode ter uma taxa de falha maior que 1. Um rolamento não pode ter. Aquele rolamento não pode ter. Por que que não? Porque o rolamento é um componente, ele é substituído. Então, você não pode, ou pode, né, traçar o perfil de falha de um rolamento, porque um rolamento não é um tag, né? Um rolamento é um componente, né? Então, você poderia traçar um perfil de falha aí de peças reparáveis, né? E aí tu usaria o MTBF, tempo médio entre falhas, ou taxa de falhas, faz. Ou se é um componente irreparável, MTTF, né? Mas o rolamento é um item irreparável, não é um item reparável, né? Então, quando tiver uma falha, volta ao zero. Então, agora, se tu gravar isso, sei lá, se dá, eu acho que não tem sentido isso, né? Por quê? Porque eu não consigo enxergar sentido em como é que tu vai monitorar a taxa de falha de um rolamento. O rolamento falhou, acabou, tu troca ele, né? Entra outro. Ah, mas aí eu não vou monitorar a taxa de falha do rolamento, eu vou monitorar a taxa de falha do local onde ele está instalado. Então, já entra outra coisa importante de entender. Então, as falhas elas não são causadas pelo item em si, né? Obviamente, né? É impossível tu separar o contexto onde aquele rolamento está inserido, no caso. Então, vocês conseguem ver, né? Entender que qual é a taxa de falha de um rolamento?
de um rolamento, daquele rolamento, desse rolamento aqui, qual é a taxa de falha dele? Eu não sei. Quando ele falha, eu troco ele, entra outro no lugar. E esse outro que vai entrar, ele vai entrar com os mesmos modos de falha daquele que saiu? Não sei. Muito provável que não, né? Porque ele foi fabricado em outra data, é outro lote. Ele é ajustado por outro mecânico, então, sei lá. Né? Acho que não tem muito sentido. Nesse caso, aqui entra uma questão da irracionalidade, né? Dessa ilusão estatística de achar que tu consegue prever falha mesmo. Né? Prever para aquele componente, aquela, tu não consegue prever. Como eu uso isso, Bruno? Né? Eu uso isso de várias formas. Né? Taxa de falha eu uso de várias formas, mas eu uso muito em corrente de transporte, né? Porque a taxa de falha de uma corrente, como ela tem muito elos, né? Ela tende aumentando com o tempo. Então, ela tende a ter um desgaste, quanto mais ela trabalha, mais ela desgasta, mais ela alonga. Então, os mecanismos de falha dela são mecânicos, a gente consegue identificar, né? Eles não são aleatórios. Então, eu uso a taxa de falha para ponderar se eu troco ou não troco aquela corrente. Porque eu posso ter alguns limites de vida físicos rompidos, mas a taxa de falha estar baixa. Né? Então, se a taxa de falha está baixa, o MTBF está alto. A taxa de falha é o inverso do MTBF. Então, posso ter um número de falha muito pequeno, mas é melhor, eu acho mais melhor pensar em taxa de falha, que é mais visível do que MTBF. Né? Se a corrente permanece, eu troco um elo, troco outro, troco um pedaço da corrente, pode acontecer, né? Não é indicado, mas ela permanece. O rolamento não permanece, o rolamento substitui. E o rolamento ele é um componente que ele trabalha de forma isolada, né? Então ele não é que nem uma corrente que é um elo liga no outro, que liga no outro, que liga no outro, etc. Taxa de falha serve também para você conseguir identificar roletes de carga, roletes de retorno, se tu está tendo uma taxa de falha maior, uma taxa de falha menor, mas é importante tu enxergar por módulo, né? Porque existe uma coisa chamada zonas de carga, onde a carga passa, a taxa de falha tende a ser mais alta. Né? Essa é outra conversa. Então, assim, isso é uma irracionalidade, na minha concepção. Você não vai conseguir prever a falha de rolamento. Mexi no meu microfone aqui, desculpa. Será que fez barulho para vocês aí? Você não vai conseguir prever falha de rolamento com análise estatística, não. Porque não tem... Quantas falhas de rolamento precisaria para conseguir criar uma curva, um perfil? E entendam, né? Quanto mais for aparecendo falhas, a tua curva ela pode ir se modificando, né? Só que, cara, que se tu tiver 100 falha de rolamento, ó, já era para ti, né? Que nem eu me lembro. Para te fazer cálculo estatístico, tu precisa de uma população significativa. O que é uma população significativa? Precisa ter um número de falhas para ter significância estatística, senão não tem significância estatística. Né? Se tu não vai fazer estatística de duas amostras, de duas falhas, não existe isso. Né? De 3, de 4, de 5, é muito pouco. Não tem significado. E aí, estatística não é o melhor caminho. Né? Até porque estatística não é o único. Né? É importante entender isso. Mas eu acho que vocês entenderam, né? É uma ilusão achar que não, primeiro eu vou identificar a curva, né? E depois eu vou identificar o padrão de falha, e depois... Cara, não é assim que funciona, não. Não funciona assim. Então não dá para enfiar a distribuição de Weibull, de análise estatística em tudo quanto é lugar. Tem que tentar entender onde é que dá para usar, onde é que não dá para usar. Isso é uma ferramenta, tá entendendo? Então, tu pegar um martelo e bater num parafuso não vai dar certo. Né?
apesar do martelo ser uma ferramenta eficiente para o que ela foi projetada, né? Assim como se tu pegar uma parafusadeira para tentar pregar um prego, não vai dar certo, entendeu? Então, querer estatística num rolamento é uma loucura. Não tem sentido. Só se tu for emular falhas num rolamento, ou em alguns rolamentos, dentro do ambiente controlado, dentro de como é que é o nome? De um laboratório ou algo assim. Tá, bom, aí é outra coisa, né? Não é indústria, não é chão de fábrica, né? Obviamente não é, né? O que a gente tem que pensar em termos estatísticos é o seguinte: qual é a significância estatística de eu olhar falhas e enrolamentos de vários tipos de máquina, com vários projetos diferentes, rolamentos de características diferentes, né? Qual é o significado disso? O que eu posso tirar? De que inferência eu posso fazer dessas estatísticas? Quais são as probabilidades que eu posso tirar dessas estatísticas que vão servir para a minha gestão de manutenção? Nenhuma. Eu pego o rolamento do equipamento A, do B, do C, do lado da, sei lá da onde, e boto isso tudo num bolo e calculo uma distribuição e daí vai ser o quê? Nada. Vai fazer o que com isso? Nada. Porque olha, a contradição ela está no seguinte, cara. Por exemplo, aqui, ó. Porque eu ainda não consegui explicar bem por que ele colocou que é um absurdo, mas eu acho que agora eu vou conseguir. Se o rolamento tem beta maior que 1, desgaste progressivo, né? Então a taxa de falha dele aumenta conforme quanto mais trabalha, mais falha tu tem, né? Isso não tem sentido, né? Mas vamos lá. Porque quando eu troco rolamentos, começa do zero, tá entendendo? Não tem sentido, mas vamos lá. Justificando a substituição antes da falha. Como que eu vou substituir uma coisa antes da falha, cara? Como? 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 Como é que eu vou fazer isso? Vamos assumir que alguém chegou para ti e disse assim, ó, fez um estudo robusto, um artigo científico e tu não entendeu lufas. Tu leu e não entendeu nada. Aí tu tem que confiar no cara. Esse cara sou eu. Aí eu vou lá e vou dizer assim para ti, olha, esse rolamento aqui, padrão de falha dele é degradação. Justifica tu substituir ele antes da falha. E aí tu vai olhar para mim e vai dizer, Bruno, qualquer coisa, independente do padrão de falha, justifica tu substituir antes da falha. É verdade? Qualquer coisa em manutenção justifica tu substituir antes da falha. Não precisa ter curva nenhuma. Se a curva é para cá, para lá, não interessa. Qualquer coisa é justificado tu substituir antes da falha. Isso é óbvio. Isso é óbvio dos óbvios, né? Porque a manutenção serve para evitar falhas, obviamente. Que qualquer coisa que eu faça antes da falha é bom. Substituir antes da falha é ótimo, né? Então isso aqui é uma circularidade, uma inocência, né? Por isso que eu tô falando isso, que foi feito o ChatGPT. Cara, você tem que parar de fazer coisas com o ChatGPT. Compartilha isso com alguém, cara, na boa, assim, ó. Faz um corte aqui. Para de usar ChatGPT da maneira errada. Para de usar ChatGPT para fazer coisas que tu não tem a capacidade de averiguar. Você não pode simplesmente pegar o troço, o ChatGPT fazer uma coisa que está errado e tu não tem a capacidade de perceber que está errado. Tu não usa a inteligência artificial. Tu não está à altura do negócio, cara. Escrever um troço desse aqui, tu não vê que isso aqui é uma contradição, sei lá, é uma viagem. Tu não escreve, né? Tu vai ali e apaga, né? Tem que usar o ChatGPT com responsabilidade. Vamos lá. Se beta é menor que 1, pode haver defeito de fabricação e instalação, exigindo ajustes na estratégia. Que estratégia? Nossa, não tem estratégia. O bagulho é uma tristeza, né? Então, assim, ó, tem uma curva de probabilidade, retornando ao raciocínio. Então, tem um perfil de falha, falha é degradação. Quanto mais opera, mais trabalho. Então, isso aqui justifica que tu substitua com base no tempo de operação, né? Perfil de falha de degradação justifica que tu substitua com base no tempo. Qual tempo? Qual tempo? Essa é a grande questão. 3.000 horas?
5.000 horas, 6.000 horas, 10.000 horas. E aí? E aí, o que tu me diz? Né? Na manutenção de precisão, a gente mede a folga do rolamento. É mais confiável do que simplesmente horas. Porque o rolamento, ele é aleatório na realidade, né? Mas ele não é tão aleatório assim, né? Eu lembro que tem um estudo que diz que o perfil de falha do rolamento é aleatório, né? Então, tem rolamento que vão falhar com X horas, tem rolamento que vão falhar com 10x horas, etc. Mas, na minha experiência real, não é tão aleatório assim. É bem possível tu controlar através da folga, né? Mas isso é manutenção de precisão. Agora, estatística esquece, não tem como. Porque mesmo que tu identifique uma curva, né, um padrão de falha, que nem nesse caso degradação, né, esse padrão pode ser alterado. Ou não. O padrão às vezes não pode ser alterado, mas tu pode alongar a curva. O que é alongar a curva, né? Então tu tem o padrão degradação. Aqui no caso tu tem aqui tempo, e aqui falha. A falha aumenta conforme o tempo passa. Mas tu pode alongar a curva, que a gente chama, que é fazer isso aqui, ó. Então o tempo aumenta. Por causa desse tempo aqui, ó. Ele é x vezes 4. E esse tempo aqui, ó, é x. Então tu aumenta. Né? O padrão continua, mas tu aumenta, tu alonga a curva. Né? Claro que essa curva é uma estatística, isso aqui é uma figura de linguagem. Vocês não enxergaram nada, né? Porque eu não mexi a tela aqui, peraí. Agora sim. Então, o que tu pode fazer, tu não muda o padrão, né? Talvez tu não muda, né? É degradação. Então, a taxa de falha aumenta com o tempo, né? Mais o tempo passa, mais aumenta a falha. Ok? Ok. Eu tenho um tempo X, né? Para chegar lá num teto de falhas, né? Eu posso alongar a curva, que é suavizar essa curva aqui. Ao invés dela ser assim, ela é mais assim, ó. Que nem nesse caso aqui, ó. Então a curva é alongada. Então, ao invés de eu ter um grande número de falhas num tempo X, eu tenho um grande número de falhas depois de 4 vezes X. Ao invés de eu ter um grande número de falhas depois de 1.000 horas, eu tenho um grande número de falhas depois de 4.000 horas. Então, eu suavizei a curva, né? De falha, né? Da taxa de falha. Isso aqui é bom, isso aqui é positivo. Eu nem vou entrar nessas outras partes aqui, né? Esquece. Mas às vezes tu acha que está num padrão de falha de mortalidade infantil, mas ele não é identificável de forma estatística. Por quê? Porque às vezes é erro. Então vai lá, o cara troca o rolamento e dá 10 dias quebra o rolamento. Ele ajustou o rolamento de forma incorreta, quebrou o rolamento. Isso é mortalidade infantil? É. Mas não é a mortalidade infantil estatística. É a mortalidade infantil como figura de linguagem. Né? Olha, estou usando, né, mortalidade infantil como figura de linguagem. Olha, isso aqui era para ter durado 1.000 horas e durou 10 horas. Né? Morreu prematuramente. Mortalidade infantil. Mas nesse caso eu sei a causa. E estatisticamente eu não sei. Quando vocês veem aquela lá, né, curva da banheira, falhas, não sei o que, papá, aquilo ali é só um padrão. Só um padrão. Então, que acaba sendo uma figura de linguagem, de fato. Tu olha assim, cara, tudo que tu mexer, toda vez que tu for dar manutenção no equipamento, está suscetível de tu reiniciar um padrão de falha de mortalidade infantil. Porque às vezes você vai trocar a peça, você vai montar, você vai desmontar, e você pode colocar problema na máquina. Né? Ou aquela peça que você está inserindo pode colocar problema na máquina. Então isso pode acontecer. Né? Mas a curva estatística não tem causa. Tu não sabe as causas. Tá lá, tem uma amostragem de 1.000 falhas que foram declinando com o tempo, né? Então tinha um padrão de mortalidade infantil, não tem mais. Né? Se está declinando com o tempo, que está perdendo esse padrão, né? Vai ficar estável. Né? Só que tu já está com a planta rodando há 20 anos.
Só que qual é a sacada da mortalidade infantil que vocês têm que entender? Toda intervenção de manutenção está suscetível de iniciar de novo, né, um processo de mortalidade infantil. Que nem eu falei, o cara dá manutenção errada no rolamento. E qual é a única maneira de eliminar isso? Manutenção de precisão, não tem outra. Você não vai conseguir fugir da possibilidade de dar manutenção, tu vai ter que dar manutenção, só que quando tu intervir no equipamento, tem que intervir da melhor maneira possível, com a maior qualidade possível, né? Então, tem aqui vídeo sobre manutenção de precisão aqui no canal, legal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seu comentário. Até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.